Shalom, shalom, gente. Hoje nós vamos falar sobre algo não só importante, mas também vital. Como ter uma mente sem opressão e sem depressão. Então, como a gente vai alcançar isso? O que é que os nossos sábios ensinam sobre isso? Agora, é importante entender que uma das partes mais elevadas da nossa alma é o pensamento. E nós vamos trabalhar justamente no pensamento. Então, durante o dia, fluem na mente pensamentos nocivos. E esses pensamentos nocivos, eles podem levar à depressão ou à opressão. Como lidar com eles? Como trabalhar isso? Como ajustar a nossa mente? Como organizar os pensamentos na nossa mente? Trabalhando com os pensamentos, nós trabalhamos em todos os aspectos da nossa alma. Através dos pensamentos, nós podemos trabalhar em todos os aspectos da nossa alma. Então é fundamental aprender como lidar com isso, como guardar a nossa mente. Existe um ensinamento muito claro sobre isso do Rabi Nachman de Breslev. Ele explica de maneira muito clara a importância de guardar a mente. Os nossos sábios enfatizam toda hora a importância de ter palavras da Torá na nossa mente. As palavras da Torá são justamente as palavras do Criador, daquele que criou todas as coisas. Então, essas são as bases para que nós tenhamos a condição de realmente exercitar uma organização da nossa mente, no sentido de eliminar, anular, lutar contra pensamentos nocivos que acabam abrindo a porta para opressões, depressões, coisas semelhantes. Para a gente entender primeiro como trabalhar com os pensamentos, é importante entender que cada pessoa tem o Yetzer Hará, uma inclinação para o mal, e ela tem escolha de lutar contra isso ou de se resignar. Se resignar contra essa força, ou seja, não contra, se resignar a essa força, é uma porta aberta para opressões e para todo tipo de coisas ruins. Lutar contra essa força, essa má inclinação, é a forma de alcançar realmente uma elevação espiritual e alcançar uma mente que tenha condições de viver de uma maneira correta, segundo a vontade do Criador, e prosperar, e avançar, e conquistar, e ter uma vida realmente significativa, no sentido espiritual e no sentido geral. Muito bem, agora nós vamos trabalhar, né, justamente no entendimento de como lidar, como identificar e lidar com pensamentos nocivos. Agora, é muito importante entender também que além do Yetzer Hará, existem espiritualmente forças que são chamadas de Kedushá, de santidade, né, do bem, das coisas boas, e forças de Tumá, de impureza, forças negativas, forças que causam danos. Então, dependendo do pensamento que a pessoa se permite, né, desenvolver, ela pode estar dando um sinal, uma frequência, ou para forças de Kedushá, forças que vão trazer bem-estar, força, vai trazer espiritualidade, vai trazer uma série de coisas boas, ou infelizmente, ela pode, através de pensamentos que não são bons, são nocivos,
ela pode, infelizmente, dar um sinal, uma frequência que vai atrair forças danificadoras. E isso, obviamente, vai trazer uma série de coisas ruins, de opressões e coisas semelhantes a essas. Muito bem. Então, como identificar os pensamentos nocivos e lutar contra eles? Primeira coisa, eu vou classificar 3 tipos de pensamentos para simplificar. Primeiro, pensamentos que seduzem. São pensamentos tentadores. Eles são pensamentos que a pessoa ela se atrai para pensar e alimentar esses pensamentos. Eles trazem eles atraem, mas eles, na verdade, esses pensamentos tentadores, eles são extremamente perigosos, porque são eles que abrem a porta, são eles que vão gerar a frequência para as forças negativas, espirituais, e para o Yetzer Hará, que está dentro de cada pessoa, trazer os pensamentos opressivos e depressivos. Então, esses pensamentos tentadores, eles não são desagradáveis, ao contrário, eles são atrativos, mas eles são perigosos. Os pensamentos opressores são desagradáveis, são consequência de uma pessoa que não guardou sua mente. Então, vamos entrar nisso. Antes, eu vou citar um exemplo que eu já citei numa aula que eu dei 3, 4 semanas atrás, onde eu falo que se você olhar um jardim bonito, organizado, né, bem cuidado, é porque tem alguém que planejou, tem alguém que cuida constantemente dele, limpa ele e cuida dele. E por isso ele está dessa forma. Quando você vê um lugar, um matagal, largado, né, sem nenhum cuidado, é um lugar largado, é um lugar que não se cuida. A mente é a mesma coisa. Se a gente não cuidar, não se esforçar, ela pode ficar num estado muito ruim. Então, vamos trabalhar agora e vamos identificar pensamentos nocivos e o que fazer com eles. Primeira coisa, gente, é muito importante entender algo. Você não tem como evitar completamente os pensamentos que vêm na sua mente. Então, se chegar à sua mente um pensamento estranho, um pensamento ruim, você tem que lutar contra isso. Mas não ficar se sentindo mal porque chegou esse pensamento, porque isso vai enfraquecer você. Então, muitas vezes, nós não temos como evitar um pensamento chegar na nossa mente. Às vezes temos, claro, mas às vezes não. Né? E o que nós temos que fazer é saber como lidar com eles. Mas se você começa a se sentir mal, só porque tem um pensamento assim, ou outro pensamento, isso enfraquece você. Então entenda isso. O seu trabalho é lutar. O seu trabalho é anular pensamentos ruins, é não alimentá-los. E assim você vai ordenar sua mente, vai organizar sua mente e você vai trazer para você mesmo ou para você mesma uma configuração muito melhor. Seu dia a dia, na força para você realizar o que você precisa ser realizado, no bem-estar, na satisfação e crescimento espiritual. Agora, o objetivo final de tudo é se aproximar do Criador, aquele que nos criou, o Eterno, e de maneira direta, sem intermediário, sem nenhum tipo de subterfúgio, sem nenhum tipo de erro com relação à maneira de chegar até o Criador. Quem nos ensina o caminho correto é a Torá. Alguém certa vez falou, a Torá é o manual do fabricante do ser humano. Ou seja, a Torá é a própria palavra do Criador e nos ensina como guiar a nossa vida, o que é certo, o que é errado, o que devemos fazer e até como devemos pensar. É isso que vamos falar hoje. Muito bem, então
como se livrar, como lutar, como parar o fluxo de pensamentos. A mente, se você deixar, você não para de pensar e vem todo tipo de pensamento, um atrás do outro, e lembrança do passado, e uma série de coisas. Vamos organizar a mente, vamos trabalhar nisso, vamos colocar ordem na mente e você vai ver a diferença na sua vida. Uma coisa importante, gente, uma vez eu falei isso para uma pessoa. Se uma pessoa está sofrendo, digamos, uma depressão, e através desses ensinamentos ela começar a melhorar e melhorar e melhorar, e por acaso ela esteja tomando uma medicação, um medicamento, ela não deve parar o medicamento sem conversar com o médico. O médico deu o medicamento, cabe a ele regular isso. Então isso é muito importante, porque às vezes a pessoa ela começa a praticar isso, há uma melhora, mas ela tem que ser constante com isso, mas não deve interferir no tratamento. Se alguém está fazendo um tratamento, deve recorrer ao médico, caso ele queira interromper um medicamento, uma medicação. Muito bem, então vamos em frente, vamos trabalhar. Primeiro, nós vamos falar sobre Marchavot Raot, pensamentos ruins, nocivos, maléficos. E eu vou classificar entre pensamentos que seduzem, são tentadores, pensamentos opressivos e pensamentos depressivos. Então, primeiro, são pensamentos, a gente fala lo terrorot, que não são puros. Então, pensamentos sujos, pensamentos de coisas ruins, de coisas sujas. Esses pensamentos são extremamente perigosos, eles criam um tipo de frequência, de sinal para as forças da impureza, são pensamentos impuros, e esses pensamentos, quando chegam à mente, têm que ser combatidos. Como é que a gente combate esses pensamentos? Anulando eles, não permitindo que se desenvolva jamais um tipo de fantasia. Isso é terrível, isso causa uma série de danos para a alma, danos espirituais. Então tem que interrompê-los, né? Isso é muito importante, guardar os olhos, não ficar vendo coisas que são impuras, coisas ruins. Pensamentos assim, eles emitem uma frequência para forças espirituais muito negativas, que vão causar todo tipo de opressão, tormento e coisas ruins na vida de uma pessoa. Não só na alma, até fisicamente. Então, muito cuidado, quando vem um pensamento de impureza, tem que lutar contra isso. É muito importante ter textos dos Terrilim, dos Salmos, e alguns deles você decorar, você ter na mente, para você poder citar várias vezes. Quando um pensamento ruim ele começa a voltar toda hora na sua mente, querendo infiltrar, entrar na sua mente para criar justamente uma frequência, um sinal para uma força negativa do mal conseguir, né, localizar você no sentido, né, por analogia, e lhe causar problemas. Então, quando você encontra no livro de Terrilim, no livro de Salmos, um texto que você se identificou com ele, então é bom decorar, memorizar, para você citar isso. Obviamente você também estuda a Torá, se você é bem Noach, você constantemente estuda Sheva Mitzvot, tudo isso vai munir a sua mente força para lutar contra esses pensamentos ruins. Marchavot Reikot, vazios. É um tipo de pensamento muito perigoso. Ele pode causar, ele já é um pensamento que está se encaminhando para um tipo de pensamentos depressivos. Ele é muito perigoso. Que tipo de pensamento é esse? Você, digamos, vai para o trabalho, pega um ônibus ou no seu carro e vem aqueles pensamentos, todo dia a mesma coisa, né? E você perde o contato com a realidade que está acontecendo naquele dia, e vem na sua mente como se fosse mais um dia, como se fosse tudo igual. E até os sentimentos que você já sentiu no passado,
ou pensamentos que você já teve no caminho ao seu trabalho, eles voltam. Então você está anulando aquele momento e você está dando crédito a uma mentira. É mentira isso. Aquele momento é único. Ele não é mais um dia, ele não é mais um momento como os outros que aconteceram. É mentira isso. Ele é completamente novo, ele é completamente renovado e você pode entrar em contato com esse momento, né, agradecendo ao Criador, ou se você está sendo atacado por algum pensamento ruim, você tem que anular, você tem que trabalhar nisso, aproveitar esses momentos. Esses pensamentos vazios, eles costumam vir em momentos ociosos. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Criar, tipo assim, pensamentos como uma rotina, cada dia a mesma coisa, os mesmos pensamentos, a pessoa começa a ficar sem vontade. Parece que a vida, ela se torna medíocre. A pessoa perde o contato com a realidade presente através de pensamentos vazios. Tem que lutar contra isso. Isso não é verdade. Cada dia, cada momento, existe um ensinamento dos nossos sábios, o Criador, o Eterno. A cada fração da hora, ele renova tudo no mundo que ele criou. Ele continua renovando tudo. Então, se a gente está conectado com ele, com o nosso pensamento, agradecendo, né, ao Eterno, ao Criador, citando partes do livro de Tehillim, lembrando coisas que nós estudamos na Torá, a nossa mente ela está apta para viver aquele momento. Ok, gente? Então, cuidado com pensamentos vazios. Segundo, pensamentos de orgulho. Você começa a imaginar coisas que você né, fantasias, que você é uma pessoa muito importante, que você faz algo que as pessoas admiram. É perigoso. Esses pensamentos de orgulho, eles são pensamentos tentadores, mas eles deixam a mente vulnerável. E através desses pensamentos pode ser introduzido pensamentos ruins que podem causar opressões e depressões. Outro tipo de pensamento, al-Hadim, pensamentos sobre temores, né? Preocupações, isso pode gerar até paranoias. Então, tem que resistir a isso. Então, você está com um temor que algo aconteça, existe um motivo, que existe uma possibilidade de algo ruim acontecer. Então, você ora, você pede ao Criador para dar um livramento a você, você cita um Tehillim, você encontra um texto em algum capítulo do livro de Tehillim, livro de Salmos, que vai trazer emuná para você, mas você não se entrega a isso, você não deixa um pensamento de temor desenvolver na sua mente. Você luta contra ele, você resiste a isso, você anula isso. Pensamentos metupachot, idiotas, pensamentos tolos, besteira, coisas bobas que vêm na mente e faz a pessoa começar a falar também um monte de besteira. Isso é muito perigoso. Os nossos sábios dizem que a pessoa não comete uma transgressão se não ocorrer, se não entrar nela um espírito de tolice. Então, esse pensamento de bobeira, de coisas bobas, tolas, não vai lhe trazer nenhum bem. Eles são tentadores, mas eles são perigosos. Então, tem que ser anulados, você tem que lutar contra eles. Existe também pensamentos de adivinhação. Você pensa assim, eu vou chegar no trabalho e vai acontecer isso e isso. Isso não é bom. Isso não é uma coisa boa. Isso não é uma coisa... Isso também é considerado um pensamento ruim. Você não deve fazer isso. Isso também é um pensamento que vem na mente. E isso também abre a porta para pensamentos depressivos e pensamentos opressivos. Pensamentos de desprezo. Desprezar. Você olha para uma pessoa e despreza, né? Menospreza a pessoa, pensamento de desprezo. Muito perigoso, porque esse pensamento vai se voltar contra você. Então, hoje,
você está olhando, desprezando as pessoas, amanhã você vai estar se autodesprezando. Então, um pensamento de desprezo. Você tem que anular isso. Isso é perigoso. Cada pessoa tem uma vida, cada pessoa tem sua dificuldade, e a gente deve resistir a esse pensamento. Ele é um pensamento muito perigoso, é um pensamento também que vem à mente, né, de uma maneira que você não espera, mas vem à sua mente e você deve resistir. Pensamentos, chama shiriliot, negativos. Aí já é um pensamento opressivo, tem que lutar contra isso. Ver todo o lado negativo das coisas, né? Anular o lado positivo. Às vezes a pessoa pode estar numa situação que é muito boa, apenas com alguns detalhes que não são agradáveis, e ela torna essa situação negativa, através de pensamentos negativos. Eles têm que ser combatidos, eles têm que ser anulados. Eles têm que ser anulados. Você começa uma atividade, vem um pensamento negativo, que não vai dar certo, que vai acontecer alguma coisa. Não, você tem que lutar contra isso. Você tem que usar, emunar sua fé no Criador. Você tem que lutar e anular esses pensamentos negativos. Pensamentos de ódio, rancor e mágoa, extremamente perigosos, podem causar opressão e depressão. Então, tem que realmente lutar contra isso. Existe um Ashgaha Pratit. O Criador supervisiona cada pessoa. Tudo que acontece conosco, seja bom ou seja ruim, não é por acaso. Nós temos que confiar no Criador. Entender que Ele está no controle de tudo. Se algo está acontecendo não é agradável, existe algum conserto na nossa vida, na nossa alma. Embora a gente possa agir, não é que a gente vai ficar passivo. Você pode agir, você pode fazer o que é necessário fazer para resolver seus problemas. Mas é preciso entender, na essência da sua alma, que nada acontece por acaso. Existe um conserto, existe uma restituição, a gente chama uma expiação, que precisa ser feito. Então você tem que confiar no Criador, na justiça, na benevolência dele. Até situações que, dentro da configuração que você consegue captar, que você consegue ver, aparentemente são injustiças, você não tem acesso a todas as informações. Então, se você tivesse acesso a todas as informações, não é justiça. Tudo está no controle do Criador. Então, assim tem que lidar com relação a mágoas, rancor, ódio. E lutar contra esses pensamentos, porque eles são muito perigosos, são muito nocivos. Pensamentos, vingança também, muito perigoso. Você ficou muito chateado, né, com alguém, vem pensamento de vingança. Isso é altamente destrutivo para a mente, leva tanto à opressão como à depressão. Tem que lutar contra isso, confiar no Criador, ter emuná, né? E aceitar não é ser passivo, você pode agir para resolver seus problemas, mas dentro de você, você fala: Eterno, eu sei que o Senhor é justo e benevolente. Tudo que acontece comigo tem um motivo, um propósito. Aquilo que é bom, eu agradeço muito. Aquilo que não é bom, aquilo que é desagradável, eu sei que é um conserto, vai me trazer algo bom. Eu agradeço e peço livramento. Então, se você tem essa atitude, você não fica preso ao cenário. O cenário é a circunstância que aconteceu e que trouxe essa situação desagradável. O cenário é só um cenário, se não é uma pessoa, é outra. Um cenário. Mas se você ficar preso no cenário, você não consegue captar nada. E você fica preso ao ódio, ao rancor, à vingança, né? Porque você está preso no cenário, você ficou preso no cenário. O cenário é só um cenário. Ele vai passar, a vida vai continuar. Você tem que aprender com o cenário, mas não ficar aprisionado ao cenário. Muito bem. Pensamentos de tentações, de coisas impuras, de coisas que são contrárias à Torá, de coisas erradas. Essas tentações, elas são uma das fontes mais fortes para gerar frequência que atrai forças espirituais
malignas, negativas, nocivas, danificadoras. Isso é muito perigoso. Então, a pessoa não deve dar vazão a isso, muito menos criar fantasias de coisas impuras. Isso é muito perigoso. Parece, a princípio, algo atrativo, mas o final disso vai ser dor, aflição, angústia, até doenças. Então, muito perigoso isso. Tem que ser anulado. Você, além do esterilínio, você pode falar também, ou pensar. Você não pode falar em todo lugar. Vão achar que você não tem juízo, sair na rua falando toda hora. Você pode usar pensamento, né? Mas no pensamento, você vai dizer, está anulado isso não aceito isso, eu não vou pensar nisso, isso é errado, está anulado. Você luta contra isso. Quando você faz isso, isso gera também um conserto na sua alma, um conserto de algum erro que você cometeu no passado. É muito importante isso. Pensamento de depressão, não precisa nem falar. Tem que lutar contra isso com todas as forças. Quando eles entram, é porque já houve um problema na falta de organização dos pensamentos com relação ao que eu já falei até agora, né? Pensamentos de suicídio, também gravíssimos, tem que lutar contra eles com todas as forças. Quando eles surgem, é porque já houve uma certa negligência com esses outros pensamentos que eu já mencionei. E, além disso, quando a mente não se organiza, pode surgir paranoia, desequilíbrio mental, uma série de coisas. Então, gente, nós temos a responsabilidade, no judaísmo isso é muito claro, a Torá nos ensina isso, cada pessoa tem a responsabilidade de seguir os conselhos do Criador e se conectar diretamente a Ele. Você não precisa de intermediários. E você não precisa depender que alguém vai resolver os seus problemas. Às vezes você vai ajudar pessoas e você vai ser ajudado. Mas, de forma geral, você tem que assumir a responsabilidade sobre a sua vida. Então, na Torá, nos ensinamentos do Criador, existe o que você deve fazer, o que você não deve fazer, aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é bom, aquilo que não é bom, aquilo que você deve pensar, aquilo que você não deve pensar. Se você organizar a sua mente, se você lutar contra pensamentos nocivos, se você criar o hábito de estudar aquilo que o Criador requer de você, se você é ben-noach, você saber de maneira precisa as Sheva Mitzvot, as 7 leis para as pessoas das nações, para que elas possam se conectar com o Criador, com o Eterno, e alcançar o mundo vindouro. Se você lê constantemente os Terrilim, os Salmos, se você lê textos da Torá, com ensinamentos bons, com comentários dos nossos sábios, com versões de, obviamente, livrarias judaicas que tenham comentários dos nossos sábios, se você faz isso e você guarda a sua mente, então você será o maior, a pessoa que vai se beneficiar mais de tudo isso, porque você vai trazer para a sua vida uma configuração extremamente boa. Não quer dizer que a vida vai ser perfeita, que vai só coisas boas. Não quer dizer que não vamos criar uma ilusão. Na verdade, a vida é perfeita, só que a gente não consegue captar, porque a gente não tem todas as informações. Mas, na perspectiva do Criador, é perfeita, sim. Porque ele tem todas as informações. A gente não tem todas as informações. Então, a gente vê de uma maneira imperfeita. Mas o que eu quero dizer é, se você organizar a sua mente, você vai ter uma configuração, eu garanto a você, muito melhor do que você tem hoje. De autossatisfação, de força, de capacidade
de enfrentar situações, de produzir muito mais, de ter uma conexão com o Eterno, com o Criador, muito mais forte. Mas não é mágica, não é tipo uma coisa que é uma mágica que você vai fazer e vai conquistar tudo sem esforço. Não acredite nessas coisas. As coisas não funcionam assim. Precisa ter esforço, precisa trabalhar, como tudo na vida. Então não acredite em coisas mágicas, em promessas mágicas que você, através de uma coisa fácil, uma coisa mágica, você vai alcançar uma espiritualidade enorme. Isso é engano, isso é ilusão. Tudo vai requerer esforço. Você vai precisar investir tempo, você vai precisar lutar. E se você fizer isso, você vai conquistar uma qualidade de vida emocional, espiritual, muito melhor. Organize a sua mente, não deixe a sua mente desorganizada. Coloque ordem na sua mente. Coloque rédeas nos seus pensamentos. Organize eles. E você vai atrair sobre você uma configuração muito boa, que vai dar condições de você crescer e você realmente ter uma vida, em todos os aspectos, verdadeiramente significativa. Shalom, shalom para todos.